Olha quem está olhando, é você mesmo que está aí. Mas esta vez encontramos aqui para estar falando da palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra mais atualizada do mundo. Por quê? Porque ela falou sobre o ontem, fala sobre o presente e ainda fala sobre o futuro. Então vamos estar meditando na Bíblia, na palavra de Deus neste exato momento, porque Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Eu quero estar meditando com você no livro do Evangelho de João, capítulo de número 14 e versículo de número 16. Se você quiser confirmar na sua Bíblia, vou pegar minha Bíblia aqui para estar confirmando para todos vocês, porque a palavra de Deus ela é poderosa, ela é viva, santa e eficaz. Não é verdade? Olha no livro do Evangelho de João, 14 e 16. Vamos ver o que nos diz a palavra. Olha o que a Bíblia nos diz. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Eu rogarei ao Pai, Jesus dizendo, eu não vou ficar aqui, mas eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador. Quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos às vezes orar, Ele vai e intercede diante do Pai em nosso favor, em meu, em seu favor. Mas aí Jesus morre morte de cruz, morrendo morte de cruz, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E Ele ressuscitando, Ele apareceu para quem estava na sua presença durante, sabe quantos dias? Durante 40 dias Ele apareceu para os 11, apareceu para Maria Madalena e apareceu para os que estavam na presença de Deus. E neste 40 dias que Ele apareceu no Monte das Oliveiras, tinha alguns discípulos junto com Ele, se não me falha da memória. Ele lá no Monte das Oliveiras, Ele sobe à frente na vista dos discípulos e os varões ficam olhando para os céus quando vê Ele cobrindo lá em cima. Mas rapidamente apareceu o anjo do Senhor perto deles e disse, varões galileus, por que vós olhais para cima? Este mesmo Jesus que vós viste subir, Ele mesmo descerá. Isto está revelando para o arrebatamento da igreja. Irmãos, que Ele vai vir até nas nuvens arrebatar a igreja. Essa vai ser a vinda dele para buscar a igreja. Ele vai vir até nas nuvens, o Espírito Santo junto com a igreja. Os anjos vão levar a noiva do Cordeiro, que é a igreja, até o encontro dele. Mas Ele vai descer depois do arrebatamento da igreja, quando cumprir as profecias. Ele vai descer, a Bíblia diz que Ele descerá com alarido, com poder e glória. Quando uma guerra estiver travada, a guerra no Vale do Amargedon, se não me falha da memória. Mas enfim, vou resumir o detalhe. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1. A Bíblia diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente houve um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa. E foram vistas por eles língua repartida como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. Aí é a descida do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Jesus diz que era para eles aguardarem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Aí, 50º dia que Jesus, da morte de Jesus, e 10 dias após a subida dele ao céu, o revestimento vem dos altos céus. Aí os irmãos começaram, houve um vento como, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente houve um som
como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e foram vistas por eles língua repartida como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eram 120 irmãos que estavam ali reunidos, perseverando na presença de Deus em oração. E de repente foram revestidos do alto e começaram a falar em outras línguas. O profeta Joel já tinha falado. Sabe o que ele tinha falado? E sobre toda a carne derramarei o meu espírito. Aí ele fala sobre sonhos, sobre visão, e assim vai, resumindo. Então vem cumprindo no livro de Atos dos Apóstolos 2. E foi cheio, todo mundo que estava na presença de Deus foi cheio do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E era a festa do Pentecoste, vinha gente de toda parte, de todo o território, de todo o local. Aí o que acontece? Cada um ouviram falar na sua própria língua. Gente de toda a classe, de todos os outros idiomas diferentes, ouviram falar na língua. Aí eles falaram na língua deles. Aí eles falaram assim: mas esses varões não são galileus? Mas eu ouço falar na nossa própria língua. Ou seja, aquele dia foi um dia da evangelização basicamente mundial. Basicamente o mundo todo ia para essa festa. Você vai ver lá no livro de Atos relatando sobre isso. Então, irmãos, eu vou concluir por aqui por hoje, porque não vou ser muito longo para estar falando, ou seja, demorar muito. Vou estar resumindo, mas o importante é que o Senhor Jesus abençoe sua vida, sua casa, e o Espírito Santo venha habitar cada dia na sua vida, na sua casa, e não venha afastar a presença dele de nós. Que ele esteja sempre conosco, aonde quer que nós for. Que Deus vos abençoe, cada um de nós. Amém? Primeiro, e antes de eu desligar aqui, eu quero convidar você a inscrever-se no meu canal, Melquisedeque Pereira, ativar o sininho para estar recebendo todos os vídeos, as notificações, para estar recebendo todos os vídeos. Inscreva-se, compartilha para todo mundo da sua casa, da sua família. Que Deus vos abençoe, todos vocês. E a graça de nosso Senhor Jesus esteja contigo.